Nosso sermão desta manhã é com o tema Salve o teu filho. Diga assim: salve o teu filho. Salve o teu filho. Vamos falar com fé isso? Vamos de novo? Salve o teu filho. Isso. E agora diga para alguém aí perto: salva teu filho. Tomem assentos, irmãos e irmãs. Estejam à vontade, estejam tranquilos. O sermão desta manhã não é um sermão inspiracional, ele é um sermão exortativo. É um sermão que tem como objetivo nos chamar de volta para o caminho. É um sermão que tem como propósito que a gente considere aquilo que fazemos, aquilo que estamos fazendo e no que é que nós podemos melhorar. Os nossos filhos, eles precisam demais da nossa presença. Precisam demais da presença da mamãe. E num mundo como esse, concebido para desintegrar a família, eu vou repetir, num mundo como esse, concebido, uma cultura, uma política, leis concebidas para desintegrar a família. Aquele que não estiver atento e não estiver decidido a salvar os seus filhos, os perderá. E mesmo nós, os homens, que parecemos tão pouco úteis na criação dos filhos. Eu não sei como é lá na sua casa, lá em casa é mãe o dia inteiro. Agora diminuiu porque só está a Brenda, mas ainda assim tem muita mãe lá. Mãe, mãe, mãe. E às vezes algum filho chama pai, eu falo: ô meu filho, eu fico todo maravilhado. Ele fala: onde é que está a mãe? Então, na criação do filho, parece que nós, os homens, não temos muita função, mas é um engano, porque há uma pesquisa muito interessante feita nos Estados Unidos, entre a população carcerária, aquelas pessoas que estão em presídios, e lá dá conta de que 70% dos presos não tiveram a presença do pai. Isso é um número que não pode ser desprezado, não pode ser ignorado. Então, papai, mesmo que lá teus filhotes não te chamem muito, pode ter certeza, você é muito importante lá. Porque o pai tem aquela fala equilibrada, aquela fala séria, às vezes uma fala mais grave, mais braba. O pai quase não surra as crianças e é melhor que não faça, porque o pai tem a mão mais pesada. Eu apanhei muito da minha mãe, ela fala que eu apanhei pouco, eu lembro muitas. Mas eu preferia apanhar dela, porque a mão da mamãe é leve. Eu apanhava ali, não dava nada. Agora, quando apanhava do pai, eu lembro até hoje, Da surra que eu lembro da minha mãe, foi quando eu já estava assim, tem duas, foi talvez a minha inauguração no mundo da surra e a minha despedida, eu acho que é mais ou menos isso. Papai era pastor em Pato Branco e nós éramos uma escadinha de fila, de filhos, nós já éramos 7, antes que nascesse o pastor Eliná e o apóstolo. Eu não sei que arte nós tínhamos feito, mas deve ter sido das boas, porque minha mãe colocou nós numa fila, e eu era o menor, então eu apanhei primeiro, e ela foi surrando um atrás do outro, e nós tudo ali quieto, apanhando. Aí quando ela terminou de surrar o oceano, eu me joguei embaixo de uma mesa, e saía toda, porque eu pensei que eu ia começar de volta, sabe, que ia ser um looping. Aí, então, assim, das minhas lembranças, essa é a minha inauguração. E a despedida, eu acho que eu já tinha uns 15 anos, não sei precisar. Também fiz alguma bobagem lá. E minha mãe veio me surrar, mas menino de 15 anos, irmão.
E minha mãe surrou, mas você não chora mais, você não sente. Eu fiquei ali, eu respeitava ela, claro, fiquei quieto, e minha mãe chorando, surrando. Aí eu vi que ela queria que eu chorasse, aí eu fiz assim, porque não queria que ela se sentisse mal. Aí ela percebeu, falou, sai daqui. Aí foi a última surra. Então, assim, era tranquilo isso, porque sempre a mamãe tem a mão mais leve. Então, o fato de o pai talvez não parecer ser tão solicitado, ele é muito importante, porque a família sabe que tem um limite. E se às vezes a mamãe não dá conta, ela fala, é assim mesmo, então tá. Quando seu pai chegar, aí eu falo para ele, daí vocês se acertam. Notaram? Então, o pai, ele tem essa capacidade de impor um limite final na alguma desordem que esteja acontecendo na casa, tá bem? Então vamos ler uma palavra de Deus, Êxodo capítulo 2. Nós vamos ler os primeiros 10 versículos. Êxodo, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. E foi um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, o pôs nos juncos, à borda do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. Ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a, viu o menino. E eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, irei eu a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe, vai. E foi a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. E sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, a qual o adotou. E chamou o seu nome Moisés e disse, porque das águas o tenho tirado. Amém. O povo do Senhor havia se multiplicado muito. E eles eram escravos no Egito. E esse crescimento vertiginoso do povo de Israel fez com que os egípcios se preocupassem, porque eles diziam, se estourar uma guerra, quem garante que os israelitas não vão se juntar aos nossos inimigos? Então, primeiramente, Faraó chamou as parteiras das hebreias, Sifrá e Puá, e disse, quando vocês forem fazer os partos, observem, se for menina, deixa viver, mas se for menino, mata. Aqui já há algo, irmãos, que nós precisamos considerar. Havia uma lei, agora, dizendo que menino é para ser morto. Mas a palavra do Senhor diz que as parteiras, Sifrá e Puá, cuja memória deve ser honrada, e foi honrada nas Escrituras, a Escritura diz que elas preferiram honrar antes a Deus do que a Faraó. Isso aqui já é um caminho, irmãos. E essa ideia de como se posicionar diante de uma lei que confronta a lei de Deus, ela perpassa todas as Escrituras, orientando o homem e a mulher de fé a preferir obedecer a Deus, antes a Deus que aos homens. E por causa disso, a Bíblia diz que Deus também honrou essas 2 mulheres e lhes estabeleceu casas.
Como esse propósito não deu certo, então o faraó deu uma ordem: todo menino que nasce no Egito, dos filhos dos hebreus, ele tem que ser lançado no rio Nilo para morrer. Olha que coisa terrível. Mas uma mulher, ela resolveu salvar o seu filho. Ela disse: meu filho não vai ser levado com a correnteza. Diga assim: meu filho não será levado com a correnteza. É uma decisão que um pai, que uma mãe precisa tomar. Tem que ser intencional, isso tem que ser intencional, precisa estar claro na nossa mente, e essa disposição precisa estar arraigada cada dia no nosso coração, porque é uma luta contínua e diária. Essa mãe disse: meu filho, ele não será levado com a correnteza. Amados, deu muito trabalho para Joquedebe. Ela precisou fazer um cesto. Depois ela precisou colher resina de pinheiros, precisou destilar o alcatrão. Ela precisou fazer uma substância que lhe permitisse impermeabilizar aquele cesto. Porque não importa quanta água tenha no entorno, se não tiver dentro, a embarcação vai continuar na superfície. Irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos que o Espírito, nesta manhã, nos dê revelação. Porque há quem diga: meu filho não pode estudar fora, meu filho não pode ir trabalhar fora, porque ele vai se perder, ele vai se contaminar. E a palavra de Deus está cheia de exemplos, eu não vou citar, mas tem numerosos exemplos de pessoas criadas em ambientes hostis e elas permaneceram retas e fiéis. O que será que aconteceu? Por que que alguns se perderam? Por que é que alguns se curvaram? Por que é que alguns apostataram da fé, se extraviaram e outros permaneceram fiéis? É preciso ser intencional. Essa mãe, ela teve muito trabalho. Não se iluda, criar filho dá trabalho, dá muito trabalho. Eu não me parece adequado dizer que um filho esteja pronto antes de uns 25 anos, não me parece apropriado pensar. Seu filho vai continuar precisando da tua orientação, do teu modelo, do teu exemplo, do teu aconselhamento, da tua oração, até que ele se consolide, até que ele fique forte, até que ele fique firme. Porque ele está seteado de numerosas palavras divergentes, a internet, a televisão, a música, a cultura, foram concebidas para destruir o teu filho. Isso não é acidental. E você vai precisar decidir: eu vou criar um filho decente, eu vou criar um filho honesto, a minha casa servirá ao Senhor. A decisão é sua, não é do seu filho, a decisão é sua. Frequentemente alguém pergunta: irmã Claudete, por que seus filhos estão todos na igreja se a senhora teve 10 filhos? É porque nós não tínhamos escolha, irmãos. E nós éramos de um tempo em que tinha culto na terça-feira, na quinta, no sábado à noite, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite. Domingo à tarde tinha culto evangelístico. Vocês acham mesmo que nós queríamos ir em todos esses cultos? Nós estávamos: vamos em todos. Mas não queria, é que não tinha opção. Papai tinha autoridade, mamãe tinha autoridade. Eles falavam: se levanta. E domingo de manhã, eu lembro até hoje, meu pai tinha uma daquelas vitrolas Cinderela, os irmãos antigos devem lembrar. E tinha uma magazine, um dispenser ali que colocava 10 discos um atrás do outro.
e ele ligava aquilo e punha todo o volume. Acorde, pesado, acorde, vamos tomar banho, vamos se arrumar, que nós temos culto. Era aquela barulheira e não tinha o que fazer, vai, acorda, vai para o culto. Você precisa decidir quem será o seu filho. E quando eu digo isso, não estou falando de você decidir que ele vai ser veterinário, médico ou engenheiro. Essa é mais uma decisão dele. Você pode influenciar, você pode orientar, mas essa é mais uma decisão dele. Agora, de ser honesto, de ser decente, de servir a Deus, é uma decisão sua. Ele está aqui nesta manhã, você o trouxe. Se ele não está, por que ele não está? Aonde ele está? É uma decisão. Porque se você não decidir, alguém está decidindo por você. Não é nem que vai decidir, já estão decidindo por você. Eu não vou nomear, não vou especificar, porque não é o meu propósito aqui falar de legislação. Meu propósito é falar que você deve salvar os teus filhos. As leis hoje, elas foram concebidas para impedir que você corrija o teu filho. Isso não é para salvar o teu filho, é para que ele se perca. Ninguém acha que é acidental. E aí, se você corrige, vem o conselho tutelar, que na maioria dos casos só serve para atrapalhar, não serve para ajudar o seu filho. Você tem que ter as rédeas da sua casa. Você que tem que ter as rédeas do seu filho. Irmãos, eu tenho 3 filhos, cada um tem um perfil, cada um tem um caráter, uma personalidade, um temperamento. Cada um dirige de um jeito. Aqui quem já viu eu dirigindo e já viu a pastora sabe que ela é piloto de fuga. Nós usávamos um ônibus ali em Londrina, aí tinha um final de semana que eu dirigia, no outro final de semana a pastora Auriana dirigia o ônibus. Aí os crentes falavam, irmão, a pastora dirige bem melhor que o irmão, corre bem melhor que o irmão. Ela corria muito. E agora eu percebi que as meninas lá de casa herdaram isso da mãe, elas são tudo pé de chumbo, né, pessoal? E o menino já puxou a minha, é mais conservador. Aí eu ficava tosando a Brendinha, falando, Brenda, vai devagar, Brenda, você é muito entrona, cuida, olha a curva, reduz, põe a marcha. Até que um dia eu pensei, mas e se esse for o perfil dela? Eu falei, Brenda, me diga uma coisa, quando você está dirigindo, o carro está sob controle ou você está muito doida? Ela falou, não, está no controle. Eu falei, então tá bom, não me preocupei mais. Eu pergunto para o irmão, para a irmã, seus filhos estão sob controle? Porque a Escritura exorta a ter os filhos em sujeição. Os teus filhos estão sob controle? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. As leis também são feitas para que seus filhos vivam em rebelião. Isso aqui é uma coisa terrível, mas precisa ser dita, e deve ser dita em português. As leis referentes à família é para que teus filhos vivam em rebelião. Eu não vou detalhar, se alguém depois tiver dúvida, falar, irmão, quero conversar com o senhor sobre isso, e eu vou te falar. As leis são feitas para que teus filhos vivam em rebelião. E que mais? Os diagnósticos são feitos para que teus filhos, vivam em rebelião. Olhando para mim aqui, há pessoas doentes nesta manhã, há pessoas com traumas, há pessoas aqui com transtornos, com surtos, com crises, mas não estou vendo ninguém usando uma faixa dizendo eu sofro de distúrbio, não vi ninguém aqui. Mas agora há um grupo de crianças e até de adultos que usam um colar todo colorido para dizer eu sou doente emocionalmente. Sabe o que isso quer dizer? Que ninguém pode corrigir essa criança. Você acha que isso é para salvar essa criança? Isso é para pôr ela a perder.
Aí o pastor não podia falar isso. Não, eu tenho formação na área da saúde médica. Eu sei exatamente o que eu estou falando. Eu sei o que eu estou falando. Essa é uma palavra de Deus para essa igreja nesse tempo. E quer ver uma coisa? Quer ver uma coisa que o método científico, uma parte do método científico é observação, réplica e análise. Essa é uma parte do método científico. Algumas crianças aqui desta igreja, que eu já fui chamado para atender como profissional da área da saúde mental. Dessa igreja, não estou falando de outra. Depois que os pais trouxeram, eu observei a criança, acompanhei um tempo, mas eu observei elas no culto. E aquelas crianças que não param, que lá na escola eles querem que mande para o psiquiatra dar um remédio para a criança. Aquela criança que é atribulada, que tem um monte de diagnóstico. Aqui na igreja, daí quando tem a dança, elas ficam todas sentadinhas no chão, ninguém pula, ninguém não corre, ninguém não morde, ninguém não grita, nada. Os irmãos percebem que tem uma coisa errada? Por que uma criança que na escola não sossega, na casa não sossega, aqui na igreja fica quietinha, uma do lado da outra, todas maravilhadas vendo o teatro? Não deixem fazer isso com o seu filho. Não deixe dar um diagnóstico assim. Irmãos, eu recebo no meu WhatsApp constantemente. Venha estudar conosco. Faça a faculdade, o nome da faculdade. Curso. Pedagogia, neuropsicopedagogia, psicanálise, psicologia. Aí diz assim, faculdade em 6 meses. Sem TCC. Sem estágio. Irmãos, aqui quem tem faculdade sabe que tipo de faculdade é essa que você se forma em 6 meses, irmãos. A minha primeira graduação levou 4 anos presencial, toda noite na faculdade, 4 anos. Como que alguém agora faz de casa uma faculdade em 6 meses, sem TCC, sem estágio? Você lembra o nome desse tipo de faculdade, né? É caça-níquel, diga caça-níquel. Eles não estão querendo ajudar ninguém, eles não estão querendo formar profissionais da área da saúde, eles estão querendo caça-níquel, pega um dinheirinho aqui, é 80 aqui, 90 ali, 100 ali, aí de grão em grão, a faculdade enche o papo. E essas pessoas que saem dessas faculdades, se teu filho pula, ele tem um transtorno. Se ele é meio tristinho, tem um transtorno. Se ele fala alto, tem transtorno. Se corre, tem transtorno. Mas a palavra de Deus diz outra coisa. Ela fala assim que a estultice, eu vou usar uma palavra mais simples, a tolice. Uma mais simples, a bobiça. Diz assim, a bobiça acompanha a criança, mas a vara separa a bobiça da criança. Diga assim, violência não é corrigir. Irmão, qualquer pessoa honesta aqui, qualquer pessoa honesta sabe o que é corrigir uma criança e o que é violentar uma criança, não é a mesma coisa. Outra coisa, a criança não tem capacidade cognitiva. Irmãos, eu demorei muito para entender aquela história do homem do saco. Quem já ouviu a história do homem do saco? Alguns já essa expressão, não vá lá na rua porque o homem do saco pega você. Eu achava feio, achava inapropriada essa expressão, eu achava que deveria ser mais honesto com a criança e explicar para ela. Na verdade, tem muita sabedoria na história do homem do saco. Porque a criança, ela não entende que o carro pode passar por cima, ela não entende. Que se a bola sai correndo para a rua, ela não deveria ir buscar, ela deveria chamar alguém adulto para ir buscar. A criança não entende. Ela não entende, se pode explicar. Esse é um problema que você acha que você entendeu, ela vai entender. Não, você tem 30 anos, ela tem 6, 7, 8, 9 anos, ela não entende. Mas quando você fala, olha, o homem do saco vai passar, daí na cabeça dela, ela imagina, cada uma imagina um. A visagem vai ter pegar. O que é visagem, irmão? Aí ela não vai, notaram? A vara
Quando você dá umas 3, 4 varadinhas, não é para machucar ela, é para dar uma sapecadinha nela. Aí ela sabe que tem um limite. Fizeram experiência com pulga, irmãos. Colocaram pulgas dentro de um vidro. Abriram, as pulgas pulavam. Aí colocavam uma tampa. As pulgas iam pulando e iam reduzindo a altura, até não bater mais na tampa. Depois podia tirar a tampa, porque a pulga não pulava mais fora. Fizeram experiência com ratos. Colocavam comida e antes da comida tinha uma pequena chapinha de aço que quando os ratos passavam, dava choque. 15 segundos depois desligava, daí podia comer sem choque. Foi indo, os ratos aprenderam que a hora que libera a comida espera 15 segundos. Como que eles contam, eu não sei. Eu não sei. Mas os ratos esperavam, aí agora já pode ir. Salve teu filho. É mais fácil salvar hoje. É mais fácil manter ele em pé. Quando eu era moço, irmãos, eu trabalhei numa elétrica e nós levantávamos poste no braço, poste até de 11 metros, poste elétrico. Eu tinha uns 15 anos, eu tinha saído do Senai. E uns 6, 7 homens levantam o poste e calça com uma madeira. Levanta mais um pouco, calça, porque nós não tinha aquele Munk, aquele caminhão. Levanta e calça, levanta e calça. E mandaram eu cuidar da tabuinha. Eu não sabia muito bem a função da tabuinha, porque eu não tinha experiência. E levantava e eu calçava, levantava e calçava. Quando chegou numa hora, eu achei que dava conta de levantar o poste. E eu joguei a tabuinha e calcei. Nós não demos conta, irmãos. Quem tinha experiência saiu correndo. Eu que era bobão e inexperiente, fiquei ali. O poste caiu em cima do meu joelho, irmãos. Glória a Deus que tinha a terra, que nós tínhamos feito buraco para pôr o poste. Se não tinha esmagado minha perna. Mesmo assim ficou quase um mês, meu joelho gigante. Mas depois, com o tempo, eu percebi que um poste em pé, um homem só experiente segura o poste em pé, porque é pequeno movimento. Mas se começar a cair, é melhor você fugir. O teu filho, é mais fácil você manter ele em pé. Vai mantendo ele desde já, no prumo. Ó Espírito Santo, ajude-nos nesta manhã. Os filhos que o Senhor nos deu são tão preciosos, Senhor. Ajude-nos a sermos bons pais, boas mães. Não cria teu filho por procuração. Para quem não lembra, a procuração é aquele documento que você assina e uma outra pessoa vai te representar em algum assunto. Aí você não cria teu filho, os avós criam, os tios criam, a vizinha cria, a babá cria, a creche cria. Irmãos, parece que é algo que Deus quer fazer comigo. Porque eu morei 12 anos na frente de uma escolinha para criança. 12 anos. E agora, onde eu moro ali, eu moro entre duas. Pode isso? Isso é um acidente, será? Eu estou trabalhando lá na sala, janela aberta, eu ouço as crianças chorando. Chora, 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 chora. Não ache que depois você vai curar teu filho. Eu estou falando aqui um pouco como pastor, um pouco como profissional dessa área, tá bem, irmãos? Para ninguém ficar, porque o pastor não sabe. Não, eu sei. Eu trabalhei 2 vezes em casa de recuperação. Eu sei o que é. Eu sei. Não faça isso com seu filho. Eu preguei aqui na quarta-feira. Aquele foi um sermão inspiracional. E eu tentei estabelecer um contraste, ou então identificar as semelhanças entre Leônidas, o rei de Esparta, e Gideão, o líder que o Senhor levantou em Israel. E eu falei na quarta-feira, embora eu abomine a cultura espartana, que tem muita gente que aplaude e incensa, eu abomino aquilo lá. Mas tem uma coisa lá que nós não podemos ignorar. A criança ficava com a mãe até os 7 anos. A criança ficava com a mãe, não ia para o Estado até os 7 anos. Sabe agora essas leis que estão vindo aí de creche em tempo integral, escola em tempo integral? Não é para salvar o teu filho,
Não é para salvar. Não é para formar melhores engenheiros, advogados, doutores. Não é. Quem acredita nisso é muito tolo. É só você voltar no tempo quando só tinha 8ª série. Lembra do tempo que só tinha 8ª série? A criança saía de lá, sabia ler, sabia escrever, sabia calcular. Agora pega uma criança saindo do 2º grau e pede a tabuada, não sabe a tabuada, não sabe dividir, não sabe as operações básicas, pede para fazer uma redação, não sabe. Eles estão mais tempo na escola, se você pegar desde a creche, desde o fundamental, desde o infantil, desde o pré-1, agora tem pré-1, pré-2, pré-3, pré... Não sabe fazer as coisas. Isso não é para ajudar seu filho, isso é para desintegrar a sua família. Mas em Esparta a criança ficava com a mãe até os 7 anos. Eu falo isso com respeito, irmã. Eu falo com respeito, irmão. Eu falo com amor. Mas é porque é mais fácil você ficar aborrecido comigo agora aqui e você voltar para casa refletindo, do que depois você tentar salvar o teu filho quando é tarde demais, quando ele já está perdido. Pense por um instante. Você quer que o teu filho herde o teu caráter? Você quer que ele herde a tua fé? Você quer que o teu filho herde a herança cristã, a cultura cristã que há em você? Ou você quer que ele herde o caráter de uma outra pessoa, a cultura de uma outra pessoa, a fé de uma outra pessoa? Ora, com quem o teu filho ficar mais tempo, é dessa pessoa que teu filho vai herdar esses caracteres. Não tem jeito, isso não vai acontecer de outra maneira. Pense por um momento, com quem teu filho tem ficado. Não crie seus filhos por procuração. Até os 7 anos é chamada janela da oportunidade. Desde que a criança nasce até que ela completa 7 anos, é a chamada janela da oportunidade. Por que você acha que os governos estão mirando tanto nos teus filhos? É porque eles querem um lugar para nós deixar ele, para nós ir trabalhar. Que tolice! Eles querem desintegrar a sua família, eles querem destruir a sua família. Deus nesta manhã quer salvar os teus filhos, quer salvar a tua família, mesmo que você fique aborrecido. É que o papel do pastor é tirar você de onde você está e ajudar a elevar você para um lugar mais excelente, para você ter filhos sólidos, filhos sadios. Para o seu filho entrar na faculdade e ser uma luz lá. Alguém fala, meu filho entrou na faculdade e desviou, porque lá é um lugar de perdição. Não, se seu filho entrou na faculdade e desviou, seu filho não tinha raízes sólidas na palavra. É isso? Seu filho não tinha aprendido a orar, seu filho não tinha aprendido a ler as Escrituras. E eu pergunto para o irmão, para a irmã, lá na sua casa, seu filho vê você orando? Às vezes ele entra numa repartição, você está ajoelhado lá na sua casa, num aposento, orando. Seu filho vê isso? Seu filho vê você com a Bíblia aberta, lendo? Em qual refeição lá na sua casa vocês leem a palavra de Deus? Em qual delas? Uma mãe me chamou e falou, irmão, quero que o irmão me ajude. Meus 2 filhos estão perdidos, um menino de 13 e uma menina de 11. Que perdido, irmão? E aí contou as barbaridades. Eu falei, tá bem, vamos começar a tratar a sua família. Eu falei, vocês fazem oração na hora do almoço, todos juntos? Ela falou, não, a gente não almoça junto. E jantam? Não, também não. Qual refeição da semana vocês fazem junto? Ela falou, nenhuma. Eu falei, mas seu marido não mora em casa? Mora, a senhora também? Sim. E os filhos na mesma casa? Sim. Qual refeição que vocês fazem junto? A pessoa cria os filhos esparramados, irmãos. Não tem hora para almoçar, não tem hora para jantar, não tem hora para tomar banho, não tem hora para o café. Eu vou apertar um pouquinho mais, amém? Depois você vai continuar gostando de mim? Não tem mesa arrumada para a refeição, porque alguém é muito preguiçoso.
eu não sei quem, mas alguém é muito preguiçoso. Você tem que pôr uma toalha. Você põe pratos para todos. Não é cada um pega um prato. Não, você arruma. Você põe pratos para todos, você põe talheres, põe copos. Os alimentos estão em tigelas, tem talheres apropriados. Você cria uma cultura de gente decente na sua casa. E depois não se surpreenda, seu filho será uma pessoa decente. Tenha horário. Que horas que as refeições acontecem? Tenha um horário. Irmãos, isso é tudo sutil. Esse que é o problema. Não passa pela racionalidade, é instinto. É pior do que se fosse pela racionalidade. Porque se fosse pela razão, você pode depois conversar. Não passa pelo filtro da razão. Vai direto no instinto animalesco da criança, que todos nós temos. E o seu filho aprende por instinto. Na minha casa tem ordem. Na minha casa tem autoridade. Alguém é autoridade na minha casa. Eu sinto tanto amor de Deus aqui, querendo salvar famílias. Aleluia. Até os 7 anos seu filho aprenderá isso. Até os 3 é fundamental. Eu vi uma criança num vídeo na internet, e a criança estava com seu pai sentado numa soleira de uma porta, e a criança se batia, e chorava e se batia, mas eu acho que mais de minuto, talvez uns 2 minutos, e as pessoas embaixo todas comentando, que linda a paciência desse pai, que lindo como ele é temperante, como ele é paciente, como ele é compassivo. Irmãos, raramente, porque eu fui lendo os comentários, eu sou daqueles viciados em ler comentários. Os comentários, raramente, mas olha, sei lá, de mais de 100 você talvez achasse um discordando. Todo mundo na correnteza. Irmãos, isso provoca distúrbio mental, isso provoca desequilíbrio. Quando a minha outra filha quis fazer isso, chorou um pouquinho, eu tentei acalmar, ela não acalmou, virei com o bumbumzinho para cima, pá, você para com isso já. Nunca mais fez. Hoje é saudável, é uma menina guerreira, batalhadora, uma pessoa instruída, tem faculdade, tem... Eu vou falar, irmão, 5 pós-graduação, pode uma coisa dessa? Não sei para que também, ela tem. Porque aprendeu que é possível trilhar um caminho reto. É você que decide, é você que salva o seu filho ou põe ele a perder. Aquilo que a criança estiver recebendo até os 3 anos vai fazer parte dela, porque a criança não tem capacidade cognitiva de saber o que é o mal e o que é o bem. O que vier vai fazer parte dela, embora desde bebê, o bebê já é um ser moral. O bebê já é um ser moral. Foi feito testes com bebês bem novinhos, assistindo um videozinho, onde uma bolinha tentava subir um caminhozinho, e a bolinha tinha problema, ela voltava e caía. E a criança ficava olhando. Aí, quando ela conseguiu subir, veio uma bolinha e batia nela, ela descia, o bebê ficava triste. Aí, outra cena, a bolinha tentando subir, não conseguia, veio uma bolinha e ajudou, o bebê ficou feliz. O bebê já é um ser moral. A imagem e a semelhança de Deus já está no seu bebê. O pecado fez um dano em nós, irmãos, e pode deturpar essa imagem. Mas você pode salvar o seu filho. Você pode salvar. Você pode dizer assim, Deus salvará o meu filho. Ele vai salvar se você quiser salvá-lo. Se você decidir. A Joquedebe, ela falou assim, meu filho não vai na correnteza. Eu vou salvar ele. Ela fez o cestinho, ela trabalhou nisso, colocou, chamou a Miriam, tu fica de olho no teu irmãozinho, para ver o que vai acontecer. Irmãos, eu pedi para a inteligência artificial fazer isso, que é uma imagem muito linda. Mas nós estivemos lá, pastor Nai. Quem já esteve lá no Cairo sabe, o rio Nilo é gigantesco. Ele concorre com o Amazonas como o maior rio do mundo. Tem mais de 6.000 quilômetros, é gigantesco, irmãos. É gigantesco, eu também não sabia que era tão grande. E a Joquedebe,
pôs a criança na cesta. Ela não tinha que fazer, irmãos, porque a criança já estava chorando alto. Aqui quem tem bebê sabe, quando chega ali uns 3 meses por ali, não tem mais o que se fazer, ele vai chorar, o vizinho vai escutar. No avião, quem já andou de avião com criança maiorzinha, não tem o que fazer, a criança vai chorar. E aproveito para dizer para o irmão, para a irmã, quando você estiver no avião e um bebê chorar, não fica olhando. Porque, irmãos, você já viu quando o avião decola ou pousa, às vezes dá uma dor tão terrível no ouvido, aquela mudança de altitude que dói demais o ouvido. Imagina uma criança. Então fica quieto, deixa a mãe tranquila, fica em paz. Mas a Joquedebe pegou o bebezinho dela, não tinha mais o que fazer, colocou no cestinho. Diga assim, ela fez o que podia. Diga assim, eu vou fazer o que eu puder. Irmãos, tem coisas que escapam completamente do nosso poder, mas numerosas delas estão bem na nossa mão. Diga para o seu coração, eu vou fazer o que eu puder. Ela fez o que ela podia e colocou o bebezinho. E a cestinha vai viajando, vai viajando. Aí lá numa altura está a filha de Faraó e as donzelas dela lá tomando banho. Aonde que vai parar a cestinha? Você acha que isso aí não é Deus purinho? Guiou a cestinha. Se essa mãe se importa, eu me importo, diz o Senhor. Ele guiou a cestinha foi lá. A mulher abriu, é filho dos hebreus. Que lindo, eu vou pegar para mim. Está ali maravilhado com o bebezinho, corre a Miriam, se fingindo de bobinha. Oi princesa, posso ver também? Ai, que lindo. É seu? Não, achei aqui na água. Ai, que lindo. A senhora quer que eu ache uma ama de leite lá das Hebreias? Ache, eu pago um salário. Correu em casa, mãe, não acredita. Mãe, acredito. Ela era crente. A princesa vai pagar um salário para a senhora criar o teu próprio filho. Se você quiser salvar o teu filho, Deus também quererá. Aleluia, nós te amamos, Senhor. Ajude-nos, Senhor, a fazer o melhor que nós pudermos, a nossa parte, Senhor. Aleluia. Atrase a creche o máximo que você puder. Atrase, empurra para frente o máximo que você puder. Fica com o teu filho. Crie o teu primeiro filho como se fosse o terceiro. Diga assim, crie o primeiro como se fosse o terceiro. Eu sei que é impossível, mas você vai lembrar na hora. Gente, o primeiro filho, coitado, irmãos. Os pais tratam ele como um adultinho. Fala igual homem, fala não sei o que lá, fala não sei o que lá. Vai lá, busca não sei o que, vai não sei onde. A criança bem pequenininha, vai lá na padaria, vai lá no mercado para a mãe. Aí o terceiro ninguém mexe no meu bebê. Ué, o que aconteceu aqui? Tenha paciência com o primeiro, irmã. Irmão, tenha paciência, é um bebê, ele vai demorar um pouco. Ele vai responder certo, ele vai reagir bem, mas tenha paciência. Seja benigno com ele, seja bondoso. Isso vai evitar feridas nele e em você. Vai evitar traumas nele e em você. Seja paciente. Faz de conta que ele é o terceiro. Finja. Meu terceiro. Os irmãos que vêm de segundo casamento, terceiro casamento, lembre que eu estou falando aqui com amor, com respeito. Cada um tem a sua história, seus problemas, mas esteja atento. Você está vindo de um casamento que você já tinha um filho, você já tinha uma filha. Você é a esposa, o marido do novo casamento. E agora vão constituir uma nova família. E agora vai nascer um bebezinho dessa nova união. Não esquece que você já tem um filho. Não esquece, você já tem uma filhinha. Eu preciso muito que o Espírito Santo revele isso para você.
O teu filho, ele não entende. Ah, meu filho entende, ele sabe que nosso casamento deu errado. Não, ele não entende. Você acha que ele entende, porque você tem 40 anos. Ele não entende. Seu filho não entende. Continue amando ele, continue trazendo ele para perto. Não faz ciúme, para com isso. Ele já pode ter ciúme naturalmente, ele já pode ter inveja naturalmente. Você não precisa falar, ei, perdeu o seu lugar. Você não precisa falar isso. Pelo contrário, fale, você nunca vai perder o teu lugar. Vocês têm um lugar no meu coração para sempre, no meu abraço para sempre. Você foi o começo da minha juventude. Você inaugurou a minha vida como mamãe, como papai. Eu sempre vou amar você. Eu sei que tem dias ruins, irmãos. Tem dia que estamos irritados. Mas é para isso que nós estamos aqui nesta manhã. Naquela hora, o Espírito do Senhor fará essa palavra piscar igual uma árvore de Natal na tua cabeça. E você lembrará, eu preciso amar o meu filho. Preciso amar a minha filha. Aleluia. Diga assim, tempo de qualidade. Na minha casa não. Você não gostou dessa segunda parte? Não queira me explicar isso. Não, pastor, eu vou te explicar o que é tempo de qualidade. Eu só tenho esse jeito de bobão, irmãos. Irmãos, tempo de qualidade é um nome bonito para uma coisa feia. Eu vou repetir, tempo de qualidade é um nome bonito para uma coisa feia. Teu filho não precisa de tempo de qualidade, ele precisa de uma família de qualidade, uma vida de qualidade, uma casa com qualidade. Porque dá a impressão que se eu tiver o tal tempo de qualidade, que é a invenção desse tempo, que já estão quase destruindo a família, a inventar esse papo de tempo de qualidade. Seu filho precisa de tempo, ele não precisa de tempo de qualidade. Diga, meu filho precisa de tempo. Ele precisa ver você tem que estar lá, você tem que estar presente, você tem que ouvir ele, falar com ele, fazer as refeições com ele, incluir ele, chamar ele para perto. Alguém já disse, o que a criança ajuda é pouco, mas quem isso despreza é louco. Às vezes o pai ou a mãe, ele fica muito inclinado a querer mandar o filho fazer coisas, para ele aprender a ser homem, para aprender a ser mulher, e é verdade, precisa aprender. Mas em vez de mandar, é muito melhor você chamar ele para fazer junto. Luísa, vem aqui, a mamãe está lavando a louça, vem ajudar a mamãe. Você quer lavar, você gostaria de enxugar, enxugue você, a mamãe lava, ou inverte. Irmãos, eles vão quebrar copos. Quem já quebrou copo aqui adulto? Alguns não tiveram coragem de confessar. Porque o filho pode estar olhando, e aí você briga com ele, mas tu pode. Irmãos, esses dias agora, eu acho que eu quebrei 5 copos, né, Brendinha? 2 foi separado e 3 foi numa vez. Eu não sei se é porque eu estava com óculos, veja que eu vou achar uma desculpa para mim, mas para o meu filho não. Eu não sei se é porque eu estava sem óculos, e eu tinha ensaboado 3 copos, colocado em cima do outro, fui lavar uma faca e virei assim, pá, quebrou todos e ainda cortou meu dedo. Seu filho às vezes vai derrubar um prato, vai quebrar aquela jarra especial. Chama para fazer junto. Você vai mexer no carro, chama seu filho. Molha ele com a mangueira, espirra água nele. Ele vai espirrar em você, daí você vai querer brigar com ele. Mas você molhou ele também. Ele acha que você está brincando. Você vai lembrar disso? É importante mandar fazer. Nossos filhos aprendem, mas eles precisam fazer junto. O filho está vindo de boné para a mesa, não deixe. Tira o boné já. Tira o boné. Irmão, sentar à mesa de boné não vai mudar o sabor da comida. Não vai mudar nada. Mas é uma oportunidade que você tem para treinar teu filho na obediência. Às vezes alguém vem para a mesa com a camisa toda enroladinha assim. O que é isso? Não está muito calor. Não, senhor, vamos todos ficar pelados aqui? Eu também posso? Falei, então arruma essa camisa aí. Irmão, eu não vou morrer de ver um filho pelado, eu vi os 3 pelados. Não é isso aí.
Não é isso. É porque é uma oportunidade de você treinar eles. Eles vão aprendendo. Na nossa casa tem horário, tem ordem, tem decência. A nossa casa tem qualidade de vida. Daí não precisa ter tempo de qualidade, porque a nossa casa tem tempo e a qualidade faz parte de tudo isso. Amém, queridos? Você já decidiu contribuir na fé deles? Abra sua Bíblia gentilmente em Gênesis capítulo 18. Já estamos caminhando para o final, viu, queridos? Gênesis 18. Versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Olha só, o Senhor sondou o coração de Abraão, um homem que nem filho tinha ainda, e sabia, esse vai ordenar os seus filhos para andarem após mim. É uma decisão nossa, irmãos, uma decisão minha e sua, chamar os nossos filhos para o caminho, evangelizar eles, convidar para a oração, pedir para orar sobre um assunto, cantar hinos em casa. Compre um violão, deixa lá na sua casa, compre um teclado, eles vão começar a mexer. Daqui a pouco eles vão começar a tocar, eles vão se interessar pelas coisas de Deus. Compre Bíblia para eles, eles têm que ter uma Bíblia deles. Ah, mas eles têm no celular, amém. Mas compre uma Bíblia, para eles notar que é importante para você, aí vai ser importante para eles. Compre uma Bíblia, comece com você, tenha a sua Bíblia. Ah, pastor, eu uso no celular, também uso. Mas quando eu prego, eu prefiro pregar com uma Bíblia física. Tenha a sua Bíblia, compre uma Bíblia para o seu filho. Leia diariamente na sua casa. Irmãos, na nossa casa, eu e a Euriana, nós primeiro citávamos versículos de cor na hora do almoço. Era a refeição que nós escolhemos para isso. Depois nós mudamos, líamos caixinha de promessa. E há alguns anos nós decidimos começar a ler a Bíblia na hora do almoço. E nós começamos a ler em João. Isso faz anos, irmão, eu não sei dizer quantos anos, mas faz anos. Pouquinhos versículos. Nós começamos a ler João, Atos, Romanos, e foi indo. Fomos até Apocalipse, aí começamos em Gênesis, agora nós já estamos em Isaías 36. A Sarinha já casou, já foi, o Mateus já mora em outra cidade, e nós lá em casa estamos fechando a leitura da Bíblia. Ache uma maneira de evangelizar o seu filho, que assim como Deus olhou para Abraão e disse, eu sei, ele vai ordenar os seus filhos para me seguirem, que o Senhor sonde meu coração e o seu, e ache isso, ache esse desejo, essa fé, aleluia. Finalizando, mamãe, crie mapas emocionais na alma do teu filho. Faça bolo lá na tua casa, porque hoje a gente tem condição de comprar, né? Vai lá e compra, às vezes é mais barato, tem uns bolos que é barato demais, meio ruinzinho, mas é barato. Faça bolacha em casa, faça pão em casa às vezes, faça. Sabe, aquele cheiro que toma conta da casa, assim, de bolo, de pão, de cozinha, aquilo vai criando mapas emocionais na mente do seu filho. É um mapa poderoso. Na verdade, dá para pousar um Airbus numa noite de trovoada, de tanta luz que acende na alma do seu filho, esses mapas emocionais. Seu filho sabe de onde ele veio. Eu lembro nós crianças, irmãos, ajudando a nossa mãe a pintar o ovinho de Páscoa, fazendo aqueles amendoizinhos que vai dentro. Eu lembro nós tudo em volta da mesa. Crie mapa mental da sua família. Os anos vão passar, seus filhos vão olhar para trás, eles vão saber, eu sei de onde vim, eu tive um pai, uma mãe, eu tive uma família. Aleluia. Ponha-se de pé, igreja querida.
Aleluia. A Joquebede, ela disse: eu vou salvar o meu filho. Ela não fazia a menor ideia de quem é que ela estava salvando. Era só um bebê, mas na verdade ela salvou o maior libertador de Israel. Ela salvou o maior legislador de Israel. E ela salvou o homem que era um tipo de Cristo. Tanto que ele profetiza de Cristo falando: o Senhor vos levantará do vosso meio um profeta semelhante a mim. Olha que interessante, ele não falou eu sou semelhante a ele, ele vai ser semelhante a mim. Moisés era um tipo de Cristo. Você não sabe quem é teu filho, você acha que sabe, você não sabe. Ele pode vir a ser um presidente da república, ele pode ser um juiz da Suprema Corte, ele pode ser um médico que vai descobrir a cura para algo, ele pode ser um engenheiro que vai conceber cálculos estruturais nunca imaginados. Você não sabe quem é o seu filho, salve ele. Eu quero orar. Sua esposa está perto, o marido está perto. Se algum casal quiser vir à frente, você pode vir. Mas fique à vontade. Pode. Pastor Nai achou melhor, e eu concordo com ele, chamar as crianças, para nós orar pela família. Aleluia. Alguém já disse que terá pouco valor se você conquistar o mundo e perder a sua família. Não importa o que você faça. Você pode virar famoso, você pode virar rico, nada vai compensar a perda dos seus filhos. Agora pensa na alegria que é você ter um filho magnífico. E ele pode ser. Esses dias eu tive o testemunho de um irmão aqui, eu não vou dizer quem é, porque é melhor que ele conte o testemunho, é dignidade dele, é direito dele. Mas ele colocou o filho numa faculdade muito cara, porque tinha uma promessa de ele conseguir bolsa, e ele não conseguiu a bolsa. Ele falou assim: irmão, nós fomos pagando o que deu. Quando terminou o ano, nós já tínhamos uma dívida de mais de 40 mil reais na faculdade. E para matricular no segundo ano, eu precisava negociar aquilo, eu não tinha. Falou assim, nós estávamos orando, clamando por socorro. Falou assim, eu consegui negociar os 40 mil, e de repente veio a bolsa integral, e a bolsa é até o final da faculdade. Deus pode dar isso para teu filho. Deus pode fazer infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Eu quero convidar as famílias, venham à frente se vocês puderem, cheguem perto, venha para cá, num ato de que você se move a favor da palavra, ao encontro da palavra. Venha para cá se você pode, se é possível, e nós vamos orar. Você estará dizendo sim para Deus. As crianças devem ir com seus pais. Onde é que está a sua mãe, seu pai? Se o marido estiver perto, chama perto. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. O ministério quer cantar uma canção. Cadê a irmã Virgínia? Obrigado, minha irmã querida. Aleluia. Ter uma boa casa deve ser bom. Eu não sei porque eu não tenho, né? Mas deve ser bom, né? Ter um carrão, eu acho que deve ser muito gostoso, passar a mão no painel, assim, uxi, mesmo que disfarçadinho, assim, mas é bonito esse meu carro. Disso eu não entendo, mas de família eu entendo. Eu sei o que é ter uma boa família. Nada substitui, nada substitui. Aleluia. Você abraçou sua família? Ó Deus, a tua palavra nos achou nesta manhã.
Tua palavra nos achou. Quando quiser pode cantar, viu, irmãos? Tua palavra nos achou. Aqui está o marido, está a esposa, aqui estão as crianças. Infelizmente nossa nação, Pai, foi tomada de filosofias nefastas, de ideologias perniciosas que diariamente combatem contra a família, combatem contra a saúde moral, emocional, afetiva, espiritual dos nossos filhos. Mas a Tua palavra é um escudo poderoso. Eu sei que o Senhor está levantando o seu escudo sobre a nossa casa. E os nossos filhos não seguirão com a correnteza. Nós estamos salvando eles nesta manhã. E assim como Joquebede fez o que pôde e o que não pôde, o Senhor fez. Assim também nós queremos fazer tudo o que nós pudermos. Traga instrução, Senhor, traga instrução. Mesmo que na hora a gente se irrite. Mesmo que na hora a gente fique envergonhado, constrangido, chateado, traga a instrução, Pai, exorte-nos, ache-nos, salve-nos, ó Deus, salve-nos, proteja a nossa casa, nós precisamos, nós declaramos publicamente, nós precisamos da Tua proteção, venha como um escudo sobre a nossa família. E como igreja nós repreendemos toda obra maligna, nós declaramos falido o projeto de Satanás contra a nossa casa. Nós declaramos frustrados os planos do maligno contra a nossa casa. Venha a bênção de Deus. Saúde emocional para nossos filhos, saúde psicológica, saúde mental. Eles estão tendo os afetos curados agora, as paixões curadas agora. Olha, Senhor, este irmão, esta irmã que vem de um segundo casamento, de um terceiro casamento, a vida virou um rolo, não sabe o que fazer. Mas que pare por aqui por causa da ajuda do Senhor. Terminou aqui com a graça de Deus, terminou aqui com o poder da palavra de Deus. Ajude este pai e esta mãe a amar seus filhos, de quaisquer casamento que sejam. Ajude a amar, Pai. O ministério vai cantar um pouquinho, continue orando pela sua casa. Aleluia. Sim, Deus. Aleluia. Orou, papá. Tem que assar. Aleluia. Ó Deus, salve a nossa casa. Salve a nossa família. Veremos. Salve a nossa família, Senhor, salve nossos filhos. Aleluia, salva, Senhor, aleluia, glória, 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 salva a nossa casa, Pai, queremos amar, toque a paz, aleluia, oh Deus querido, aleluia, aleluia. Deus querido, olha esta irmã, Senhor, esta mamãe, que está orando por um filho distante. Nós acompanhamos esta mãe na sua fé, e nós oramos por este filho, aonde ele estiver, acha ele. O Senhor é o Deus Salvador, se o Senhor não salvar, ninguém salvará. Acha, Senhor, este filho, acha esta filha, não importa o estado que esteja, o Senhor é um Deus libertador, libertador, o Senhor é o que liberta, o Senhor é o que acha o perdido, o Senhor é o pastor do seu povo. Opera milagre agora, Pai, cura a família, Pai, abençoe este pai que está aqui, esta mãe, Pai, abençoe os filhos, nós oramos por eles, no nome de Jesus. Amém e amém. Abrace sua família, abrace seu filho. Aleluia. Abrace sua casa. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Diga eu te amo, tenha coragem. Diga eu te amo. Diga você é uma bênção. Aleluia. Diga nossa família vai vencer, vai dar certo.